Atenção! Começa agora uma teleaula de artes plásticas do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Eu quero uma cópia desta. Ceci n'est pas un pipe. É francês, quer dizer isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. Como assim? Lógico que é um cachimbo. Não, não é. Alguém pode fumar esse cachimbo? Não, fumar não pode, mas que é um cachimbo é. Quer dizer, é uma imagem de um cachimbo. Agora sim, uma imagem, a representação de um cachimbo. É. Concorda? Sim. As imagens enganam. Na teleaula de hoje, vamos entender um pouco melhor a relação entre a arte e a realidade. Vamos ver o que é arte figurativa e o que é arte abstrata. E ver que, para além das imagens, uma obra retrata várias características da época em que foi criada e vamos perceber que na história das civilizações, as manifestações artísticas expressam a realidade de maneiras diferentes. Qual a diferença entre essas representações da realidade? A gente tem aqui um quadro, um animal, a vaca, né? A foto do animal e um folclore, né? O boneco de folclore, o Bumba Meu Boi, né? Olha, esta daqui pra mim não representa nada. Não representa nada? Não. Agora, a gravura e o Bumba Meu Boi, sim. Está próximo pra mim da vaca da realidade. Seria a vaca real? Real. Sim, lembra a vaca. Bem próximo até a realidade. Ah, esse tem mais realidade com a vaca. Tá mais próximo? Muito mais próximo da vaca. Interessante. É uma representação de uma crença. Acho que é uma vaca cultural, né? O boi bumbá, uma tradição de um certo povo, entendeu? É arte em movimento. Uma é a vaca real, uma é a fotografia e outra é uma representação abstrata. Poderia ser a representação da própria vaca? Essa daqui eu não entendo nada. Essa daqui eu tô entendendo. Essa tem semelhança. Agora, essa daqui eu posso entender de qualquer jeito. Do jeito que eu der na cabeça, eu entendo ela. Pode ser uma vaca. O importante é a ideia, não é a forma. Não sei, só se abstrair muito. Agora, essa daqui pode ser tudo. Até a vaca. Sim, acho que sim, por causa das cores, né? Lembra as cores da vaca que é malhada, né? No caso, preto, branco. Depende do ponto de percepção, entendeu? Quando uma obra artística procura representar o mundo físico da maneira como a gente enxerga esse mundo... Como é o caso dessa foto aqui. A gente diz que ela é arte figurativa. Mas quando a obra altera bastante a forma e as cores das coisas, quando ela parece se separar, se abstrair do real, como essa vaca geométrica, a gente diz que ela é arte abstrata. Vamos pensar um pouco. Desde o início da história do conhecimento, pensadores e filósofos se debruçam sobre a complexa relação que une imagem e realidade. De uma maneira simples, pode-se dizer que a imagem é algo utilizado para representar uma outra coisa na sua ausência. Podemos considerar essa representação uma realidade? Seja qual for a resposta, o fato é que o homem sempre utilizou imagens para representar a realidade. Nasce assim a relação entre arte e realidade. Parece com a realidade como a gente enxerga as coisas. Representação figurativa. Esse aqui lembra aquelas bandeirinhas das festas juninas, mas não é a realidade nua e crua. Representação abstrata. Tem a ver com a realidade. São pessoas, mas tem uma alteração aí. Arte abstrata. Nossa, olha essa, parece até gente de verdade. Arte figurativa. Essa aqui tem tudo a ver com a realidade regional. Arte figurativa. E agora? Figurativa aqui no começo, depois fica abstrata. Será que uma obra tem que ser uma coisa ou outra? Esta é uma pergunta muito boa. Será que existe um limite rígido que divide a arte figurativa de um lado e a arte abstrata de outro? Na minha cabeça, a arte figurativa, essa que tenta imitar a realidade, é uma coisa mais antiga, dos egípcios, dos gregos, do Renascimento. Isso aqui é mais moderno, do século XX, então é arte abstrata. Não é assim não, dona Kátia.
A arte abstrata é quase tão antiga quanto a humanidade. E nos dias de hoje existe a arte figurativa e a arte abstrata. As duas formas na mesma medida. Sabia? Há cerca de 5.000 anos, duas civilizações desenvolveram-se no Oriente Médio. A da Mesopotâmia e a do Egito. A arte produzida por esses povos esteve sempre ligada às suas crenças, aos seus valores e à sua sobrevivência. Ou seja, há uma relação direta entre a arte destes povos e a realidade. Esta estátua do rei egípcio Mentuhotep, de cerca de 2.000 anos antes de Cristo, é um exemplo de arte figurativa que apresenta elementos abstratos. A barba pontuda e curva era própria dos deuses, e para os egípcios daquela época, o rei, ou faraó, era o próprio Deus. Mas os gregos tinham uma arte mais figurativa. Essas estátuas só faltam falar, parece até gente de verdade. E as túnicas, as dobras, os tecidos, os músculos, é incrível. É verdade. Os gregos foram os primeiros a estudar as proporções do corpo humano. Eles buscavam uma perfeição ideal. A Grécia é tão antiga quanto o Egito e a Mesopotâmia, mas sua arte só se consolidou mais tarde, a partir de 700 anos antes de Cristo. 500 anos depois, os gregos foram dominados pelos romanos, que incorporaram sua cultura e a espalharam pelo mundo durante o Império Romano. A cultura greco-romana é considerada clássica por causa da sua busca permanente da perfeição. A arte, seja figurativa, seja abstrata, expressa a realidade do seu tempo. Só que cada uma faz isso à sua maneira. Não tem uma que é mais fiel, mais verdadeira. No tempo dos egípcios, era de um jeito. Dos gregos, de outro. E hoje, outro. Outro dia eu fui ver o trabalho de um artista popular nordestino, chamado Cícero Alves dos Santos, o Velho da Glória, como ele é mais conhecido. É um exemplo de obra essencialmente figurativa, que contém também aspectos de arte abstrata. Olha isso aqui. Esta escultura é do artista Bruno Jorge e é Os Candangos, lá de Brasília. 8 metros de altura, maior impressão de força e união. É obra que contém aspectos de arte figurativa e também de arte abstrata. É uma homenagem aos operários que construíram a capital do Brasil. Vai dizer que não tem nada a ver com a realidade? Sei não, cara. Eu entendo mais arte figurativa. Como assim? Assim mesmo. Quando a imagem parece realidade, eu sinto mais confiança, entende? Isso me faz lembrar da pergunta inicial da teleaula. As imagens enganam? Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico holandês que ficou conhecido pela produção de imagens que exploram o infinito e as metamorfoses e pela representação de construções impossíveis. Respeitando as regras geométricas do desenho e da perspectiva, o artista era capaz de enganar o nosso olhar através de um efeito de ilusão de ótica. O Escher dizia que o papel tem 2 dimensões, altura e largura. Mas você, através do papel, como a fotografia ou mesmo o desenho, você consegue mostrar uma figura humana, uma casa, uma montanha, um objeto de 3 dimensões. Então, se você consegue, em 2 dimensões, explicar 3, por que não explicar a 4ª, que é o tempo? Ou seja, você precisa de um tempo para olhar na frente, atrás, esquerda e direita, embaixo e cima. Então, quando você dá essa ilusão, isso é uma questão de só a predisposição dos traços. O papel aceita tudo. De maneira que você coloca, da mesma maneira que a perspectiva serve para mostrar profundidade, a luz serve para mostrar volume, você pode usar essas coisas mentindo para contar uma outra realidade. As imagens enganam, mas totalmente. Você tem imagens clássicas, por exemplo, essa aqui é uma imagem clássica, já feita há mais de 100 anos, né, que tem esses 2 animais aqui, o coelho e o pato, na mesma imagem. Você tem tantas outras que você olha e vê uma coisa igual, e olha a mesma imagem e tem outra coisa. Olha que legal. Sabe o que eu acho difícil da arte abstrata? O quê? É que às vezes eu fico meio perdida quando eu não consigo identificar as figuras, sem saber o que elas estão representando. A gente tem que olhar uma obra abstrata com outros olhos. Não adianta ficar tentando encontrar uma forma que a gente reconheça. As sensações que a obra provoca são mais importantes. Aqui, dá uma olhada nesta escultura. É do artista Alexander Calder. Ele era americano
formado em engenharia e inventor dos móveis. Placas e discos metálicos no espaço, unidos entre si por fios que se agitam quando tocados pelo vento ou movimentados por um pequeno motor. Quando a gente vê essas obras, a gente pensa em equilíbrio, em simetria, em proporção, em movimento. Peraí. Equilíbrio, proporção, simetria, movimento. Até eu, que não sou uma grande artista, penso nessas coisas na hora que eu tiro as minhas fotos. Ela tem razão. A nossa percepção é orientada por conceitos como equilíbrio, simetria, proporção e movimento. Tanto faz se a obra é figurativa ou abstrata. Saber disso ajuda a gente a refletir sobre a realidade que a obra está abordando. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nesta teleaula lançamos a pergunta: as imagens enganam? Para tentar entender melhor a relação entre arte e realidade. Vimos o que é arte figurativa. É aquela que tenta representar o mundo físico como o vemos. E o que é arte abstrata, que é aquela que altera bastante a forma e as cores das coisas, que se abstrai do real. Aprendemos que não existe um limite rígido entre arte figurativa e arte abstrata. E que na história das civilizações, as manifestações artísticas expressam a realidade com propostas mais ou menos figurativas ou abstratas. E por fim vimos que aspectos sociais, históricos e ideológicos estão presentes nas imagens que compõem a obra, seja ela figurativa ou abstrata. E isso aqui que você está vendo aí na sua tela, é uma vaca? Como não é uma vaca? É uma vacona. Como não é uma moto? Calma, Marcão. Essa mensagem não é pra você que tá aqui. É pra você que tá vendo a vaca e a moto através da televisão. Ah, então não é uma vaca, não é uma moto, é uma Deixa o pessoal pensar. Agora é com você. Ah, agora você pegou o espírito da coisa. Bons estudos e até a próxima.